Bom, espero que estejam todos bem. Hoje a gente vai falar de mais uma monitoria. O assunto de hoje é epitélio secretor, que na verdade é uma extensão do assunto epitélio, porque o epitélio secretor, ele é na verdade um epitélio especializado que vai produzir, que vai ter algumas células que vão produzir uma secreção para enviar para o meio externo, que é na verdade uma invaginação do epitélio. Algumas células importantes são as células caliciformes, que estão presentes entre essas células epiteliais, principalmente na traqueia e no intestino. Elas são importantes para filtração e para proteção, porque elas produzem um muco. Elas produzem uma substância chamada mucinogênio, que vai produzir uma aderência, no caso da traqueia, em que as partículas e que os micro-organismos vão ficar aderidos. E no intestino vai ser importante principalmente para o alimento ou para o bolo fecal poder deslizar e não machucar as paredes intestinais. Elas são importantes, como eu disse, para evitar que o epitélio seja machucado. E então, por exemplo, em fumantes e pessoas que trabalham em obra, que estão em contato com ar abrasivo, esse número vai ser maior do que em um indivíduo normal, porque ele vai precisar desse muco para proteger o epitélio. Bom, as criptas, elas são estruturas semelhantes às vilosidades, só que ao contrário. Então, aqui é uma vilosidade intestinal, né, presente no intestino delgado, e quando ela produz uma fenda abaixo dessas vilosidades, a gente chama de cripta. As criptas, elas estão tanto no intestino delgado quanto no intestino grosso. E as vilosidades e microvilosidades apenas no intestino delgado. Então, elas são depressões do epitélio, né, formando essas fendas, e elas produzem muco através das células caliciformes, e ela tem outras funções a partir de vários tipos de células diferentes que existem nessas fendas. E aqui, principalmente, as células enteroendócrinas, que produzem alguns hormônios, e as células de Panet, que são células de defesa especializadas que ficam bem no fundo dessa fenda. Então, aqui é liberado tanto muco quanto hormônios, e existem ainda essas células que fazem proteção. Lembrando que ela é uma extensão do tecido epitelial também, que sofre essa invaginação que forma essa fenda. Aqui tem uma diferença, então, do intestino delgado, que é possível ver as vilosidades, que são esses prolongamentos para cima, e as criptas, que são essas depressões do epitélio dentro dessa camada de tecido conjuntivo. Aqui no intestino grosso, então, aqui em cima já está o lúmen, e essas depressões, elas já são as criptas, não existe vilosidades. Enquanto que aqui vai ter a vilosidade e a cripta, a vilosidade e a cripta. E aqui é apenas as criptas. É possível ver nesse aumento de intestino grosso as células caliciformes, que são essas mais branquinhas, que vão fazer a produção do muco, e no intestino grosso vai ter uma quantidade maior dessas células, porque é onde passa o bolo fecal, que já vai estar mais desidratado. Bom, existem diversos tipos de glândulas, e aqui a gente destaca elas, as endócrinas, exócrinas, mistas e intraepiteliais. Endócrinas, então, vão ser aquelas que secretam um hormônio, e elas fazem isso secretando diretamente na corrente sanguínea, como, por exemplo, a hipófise. As exócrinas, elas secretam substância para fora do organismo, através do ducto, que vai estar ligado, por exemplo, no intestino. Então, essa glândula vai produzir um conteúdo, e esse conteúdo vai ser jogado para fora do corpo através desses ductos e através dos canais maiores, como o intestino. Existem as glândulas mistas, que vão ter uma parte que produz tanto para dentro do corpo, para o metabolismo, e uma parte que vai produzir para fora. Um grande exemplo é o pâncreas, que vai produzir nas ilhotas de Langerhans
insulina, glucagon, a partir das células alfa e beta e outros hormônios. E a partir dos ácidos, que são outras estruturas, eles vão produzir um suco importante para digestão, que vai ser liberado lá no duodeno. E as intraepiteliais, que aqui as outras glândulas elas vão estar envolvidas por tecido conjuntivo, esses ácidos e essas invaginações vão estar envolvidas por tecido conjuntivo, e essas intraepiteliais não, elas vão estar envolvidas só por tecido epitelial. Então ela vai ser uma estrutura, uma fenda que está dentro desse tecido epitelial sem contato com o tecido conjuntivo. Bom, ainda é possível classificar as glândulas como cordonal ou vesicular. As cordonais, então, elas formam, como no próprio nome sugere, uma corda. Então, elas ficam uma do lado da outra, formando uma rede de cordas. E elas são praticamente todas as células do corpo, tirando a tireoide, que é a vesicular. Todas as outras vão ser cordonais. Então, fígado, pâncreas, tudo cordonal. A vesicular, ela vai formar um folículo, que é uma estrutura arredondada que vai ter um armazenamento dentro. Por isso, essa glândula vesicular, que é a única que existe, na verdade, é a tireoide, vai produzir o T3 e o T4, ela armazena por um longo tempo esses hormônios dentro do folículo, no espaço chamado de coloide. Enquanto que essas cordonais, elas produzem e, ao mesmo instante, elas liberam as suas secreções, não podendo armazenar por muito tempo. Então, aqui tem uma produção constante, e aqui tem uma produção também constante, mas que fica armazenada. Então, caso exista algum problema na tireoide, esse problema, por exemplo, vai ser notado depois de alguns meses, enquanto que um problema nessas outras glândulas vai ser notado, vai ser um problema mais agudo, que vai ser notado rapidamente. Bom, aqui o pâncreas, então, que a gente vai rever na aula de sistema digestivo. Tem as ilhotas de Langerhans, que vão formar esses cordões. Então, qualquer cordão que vocês imaginar aqui é um cordão formado por essas células cordonais, que são as alfa, beta e delta, que produzem insulina e glucagon. E aqui tem outras estruturas que são os ácidos. Nesse caso aqui aparecem os ácidos serosos, e que vão produzir aquelas outras substâncias para digestão lá no intestino. Então, essa aqui vai cair essas substâncias produzidas aqui, a insulina, o glucagon, vão cair na corrente sanguínea, enquanto que essas produzidas pelos ácidos, como a amilase pancreática, por exemplo, vai cair lá no intestino, que vai, por consequência, sair do corpo. Bom, aqui é uma tireoide, então. A célula se organiza de forma a formar um folículo, que é essa estrutura circular, que vai armazenar dentro o coloide. Esse coloide vai ter os hormônios tiroidianos, T3 e T4, em uma forma diferente, que vocês vão ver lá na fisiologia, que vai ficar armazenado até precisar ser usado. Quando ele precisar ser usado, então ele vai ser liberado para a corrente sanguínea. E as células foliculares aqui são essas, então, formando o círculo, e essa substância no meio desse círculo é o coloide, onde fica armazenado os hormônios. Bom, quanto às especificações estão das glândulas exócrinas? Elas têm um corpo que faz a produção da secreção, e um ducto que leva essa produção até para o lúmen, onde vai ser secretado. A maioria tem diversos corpos glandulares e vários ductos. Então, elas são glândulas compostas, que têm vários ductos e vários corpos. Elas possuem células mioepiteliais que fazem contração e expulsam substância em direção aos ductos. Essas células mioepiteliais, elas ficam abaixo da glândula, e quando ocorre essa contração por um estímulo do corpo que avisa que essa secreção precisa ser liberada, esse corpo glandular, então, ele é espremido,
e a secreção é liberada no ducto, e o ducto leva até onde precisa ser levado, como, por exemplo, no intestino. Então, quanto à classificação da morfologia, que é a forma, ela pode ser simples, ramificada ou composta. Simples, ela apresenta apenas um ducto e apenas um corpo glandular. Então, esse corpo está ligado a esse ducto que está ligado a outra estrutura. E a ramificada, ela apresenta um ducto e diversos corpos glandulares que produzem secreção. Então, vários corpos glandulares desembocam em um ducto que vai desembocar em outra estrutura. Enquanto que a composta, ela tem diversos ductos e diversos corpos. Então, esses diversos corpos vão desembocar em diversos outros ductos. Então, aqui, as glândulas simples, elas apresentam um ducto e um corpo, todas elas, e elas são classificadas em alveolar ou acinosa, que significa, na verdade, esse redondo. Então, é um ducto e um corpo glandular arredondado. A tubular, que como o nome próprio sugere é um túbulo, então vai ter um ducto e a glândula em formato de um tubo. E a tubular contorcida, que é um tubo, mas um tubo todo contorcido. Que aqui, como está na dica, são todas as glândulas sudoríparas. A glândula ramificada, então, é aquela que tem um ducto e diversos corpos. Aqui, então, tem um ducto, três corpos alveolares, né, arredondados. E aqui, um ducto e dois corpos tubulares. Então, essa aqui é uma ramificada alveolar, porque os corpos são arredondados, e essa, uma ramificada tubular, porque possui mais de um corpo e são corpos tubulares. Bom, e tem as compostas, então, que elas apresentam vários ductos e vários corpos. E elas podem ser tubular, quando esses corpos são só tubulares e apresentam diversos ductos. Então, vários corpos e vários tubos, tudo tubular. A acinosa, quando existem diversos ductos e diversos corpos, e todos os corpos são arredondados, né, acinosos ou alveolares. E a túbula alveolar, que são as mais comuns, são as estruturas mais comuns do corpo. Então, vão ter mais nesse tipo do que acinosas e tubulares. E elas vão ter diversos ductos, como todas as glândulas compostas, e diversos corpos. Só que os corpos não vão nem ser só tubulares e nem só alveolares ou acinosos. Eles vão ser tanto acinosos quanto tubulares. Bom, em relação às glândulas endócrinas ainda, elas podem ser merócrinas, apócrinas ou holócrinas, na verdade, está escrito errado aqui. E o que significa dizer o que é cada um? A merócrina, a substância, ela é produzida e eliminada por exocitose e não tem comprometimento nenhum da célula. Então, essa célula produz internamente a substância e libera para o meio extracelular, sem prejuízo para a célula. A apócrina, ocorre essa secreção que a célula produz, e quando ela vai ser liberada, ocorre degeneração da parte apical, que é a parte apontada para o lúmen, da célula. Então, essa secreção é liberada e a parte apical é degenerada. E o que indica que ela necessita de mais tempo para ser produzida do que a merócrina, porque essa parte apical ela precisa ser regenerada. Então, o tempo de uma apócrina para produzir a secreção e para eliminar vai ser maior do que uma merócrina. E a holócrina vai ser quando toda célula que produz a secreção e libera, ela vai ser liberada junto como secreção. Então, ela vai ser degradada e liberada como secreção. E por isso o tempo de regeneração, né, que ela precisa para formar outra célula é bem maior do que as outras duas. E os únicos exemplos que a gente tem são as glândulas sebáceas, que são holócrinas. Em relação às apócrinas, são as sudoríparas de regiões específicas, né, da região axilar e perianal, que produzem um odor mais característico. E também elas estão presentes na secreção do leite,
Na verdade, são glândulas sudoríparas especializadas. Então, decorando a apócrina, que é nessas regiões de odor característico, perianal e axilar, e de secreção do leite, e a alócrina, que são as sebáceas, holócrina, que são as sebáceas, as outras todas, tirando esses 3 exemplos, vão ser merócrinas. Então, grande parte das glândulas do corpo são merócrinas. Aqui tem o exemplo, então, das merócrinas, que são principalmente esses ácidos, nesse caso as ácidos serosas, que produzem a secreção, liberam no meio extracelular e através do ducto vão liberar a substância lá fora, sem prejuízo para a célula. Então, essa substância é produzida dentro da célula, secretada por exocitose e liberada nos ductos. A apócrina, então, a parte apical da célula é perdida e liberada junto como secreção. Então, essa célula precisa se regenerar, por isso leva um tempo maior. E aqui está o exemplo em desenho, né, da secreção saindo com a parte apical da célula. Então, fica um pedaço da célula e outro pedaço se vai. E aqui uma fotomicrografia de glândulas da mama produzindo essa secreção apócrina e fazendo metaplasia, que é essa produção de novas células para dar lugar à região apical. Então, tem aqui os pedaços das células saindo. E aqui, então, as glândulas holócrinas, que são quando a célula toda ela sai junto com a secreção, né? Ela sai como secreção. E aqui na fotomicrografia tem as glândulas sebáceas, que são o exemplo que a gente tem de glândula holócrina. Elas, então, são células ricas em gordura, né? Porque o sebo vai ser essa gordura que vai se degenerar e ser liberado pelo ducto como secreção. Aqui, então, tem a diferença de glândula sebácea e glândula sudorípara. As glândulas sudoríparas apócrinas, então, vão ser aquelas que estão ligadas ao pelo, junto com a glândula sebácea. É uma diferença bem importante aqui, então, a glândula sudorípara merócrina, ela libera direto ali na pele, e a glândula sudorípara apócrina, ela libera sua secreção no folículo piloso, que depois libera na pele. O folículo piloso é essa estrutura de sustentação de onde se origina o pelo e onde ele fica alojado. Lembrando que as sudoríparas apócrinas são daquelas regiões com odores característicos, né, perianais e axilares. E a glândula sebácea, que é holócrina, e derrama sua secreção no folículo piloso, que vai sair, consequentemente, aqui no pelo e na pele. Lembrando que essas glândulas sudoríparas são tubulares contorcidas. E nesse caso da merócrina, de novo, ela libera na pele, e a apócrina libera no folículo piloso. Essa é a diferença principal. E aqui, na fotomicrografia, tem aqui as células da glândula sudorípara. Aqui, então, dá para ver como ela é toda contorcida, vai ver uns pedaços de túbulos. E aqui, uma glândula sebácea derramando no folículo piloso, de onde sai o pelo. Então, dá para ver que ela é mais branquinha, porque são células de gordura, né, de sebo, que vão sair no folículo piloso. Lembrando que ela é holócrina. E aqui as glândulas sudoríparas merócrinas, né, que não estão desaguando aqui no folículo piloso, que vão liberar lá no adênome. Aqui, então, tem outro tipo de classificação, que são as glândulas mucosas e as glândulas serosas. As glândulas mucosas, elas têm esses aspecto branco, de vazio, e ela vai ter um núcleo basal e achatadinho. Então, ao redor desse círculo vai ter os núcleos achatados ao redor dessa estrutura que a gente chama de ácino. Esse, no caso, é um ácino mucoso.
E o retículo endoplasmático granular, que é importante, que vai produzir todas as proteínas e enzimas liberadas por esse ácido, nesse caso mais glicoproteínas, vai estar presente, só que abaixo do núcleo, formando uma camadinha rosa bem menos perceptível do que os ácidos serosos. Os ácidos serosos, então, são esses bem corados, que apresentam núcleos mais arredondados e mais centrobasais, e apresentam essa coloração preenchida devido à sua grande produção proteica. E o REG, né, o retículo endoplasmático granular, ele não é tão basal, e ele forma uma nuvem mais espessa, né, corada, que dá uma característica mais preenchida para esse ácido. Os ácidos mucosos, então, eles vão estar nas secreções de muco que precisam de mais líquido, por exemplo, nas glândulas sublinguais e salivares, né? E que a gente vai ver também na parte do sistema digestório. E esses serosos vão estar onde precisa de uma produção proteica e enzimática muito grande, por exemplo, no pâncreas. Tem as glândulas seromucosas também, que são mistas. Aqui é a sublingual. E esses ácidos mucosos, eles vão ter uma parte, então, que além de secretar o muco, vão secretar essa substância serosa, mais proteica, enzimática, que é chamada de semilua serosa. Então, essa semilua serosa, ela vai ter a característica dos ácidos serosos, mais corado, com núcleos arredondados, e essa parte visível do REG. Enquanto que a parte mucosa, do mesmo ácido, no sero mucoso, vai ter essa sensação de não preenchido. Aqui são as glândulas intraepiteliais, então, que é mais difícil de... Não existe muito material sobre, mas e são poucas também, são raras no corpo, mas o que diferencia é que elas não estão em contato com o tecido conjuntivo igual as outras. Elas estão inseridas dentro dessa estrutura de tecido epitelial, sem entrar em contato com o tecido conjuntivo. Elas são mais raras, então encontradas na uretra, na epiglote e nas fossas nasais. Aqui nessa fotomigrografia das fossas nasais, e essas células, então, elas não são normais, são patológicas, essas glândulas são patológicas, e dá para ver que elas estão dentro do tecido epitelial por completo, então, envolvidos aqui no tecido epitelial sem entrar em contato com o tecido conjuntivo. E são de produção mucosa, não, sem produção serosa. Então é isso, espero que tenha ajudado e até a próxima monitoria.